Olá, que legal que você está aqui hoje conosco. Eu sou Márcio Vargas, designer de interiores. A casa que a gente está mostrando hoje é uma casa lá em São Paulo, no Brasil. Uma casa com muita afetividade. É uma casa com 3 moradores e mais alguns convidados que constantemente estão lá visitando essa casa muito gostosa. Eu fui convidado a fazer um projeto de design de interiores e começou primeiramente pela casa do filho. Foi uma revolução. A família saiu para a viagem à Bahia, um lindo estado da Bahia, e quando eles voltaram 10 dias depois, acredite, tudo havia sido transformado lá na casa do jovem, ou melhor, no quarto do jovem. Ou seja, era um quarto que até então era do menino de 7 anos e transformou-se num quarto para um jovem de 17 anos. Ou seja, quarto de tamanho real. E assim começou esse projeto. Ou seja, começou pequenininho e foi crescendo ao longo de 7, 8 meses a seguir. Quando você olha essa foto da entrada, é uma construção dos anos de 1960, feito sim pelo pai do morador, que era um engenheiro na ocasião. Uma casa com áreas extremamente modernas para a época. Se você reparar, olha o telhado, quanto era inovador, e com esses efeitos retangulares, linhas retas, causaram muito efeito. E você vai ver ao longo da casa o quanto a modernidade existia. E olha esse jardim. Você olhou o jardim? Esse jardim foi todo renovado. Como é importante a valorização de um paisagismo em um projeto de uma casa. Gente, a casa foi valorizada e muito mais do que foi gastado nas plantas. Essa é a dica de quando a gente fala de um paisagismo em um projeto de decoração. Vale muito a pena. Pesquise esse universo das plantas certas para os lugares certos. A sua casa realmente sai de um formato de uma casa para uma casa de refúgio. O que você achou das pedras? Lembre-se, elementos naturais sempre fazem com que sua casa se transforme em refúgio. Essa é uma dica. Elementos naturais trazem e remetem a natureza para dentro de um ambiente. Sempre muito importante para você ter o toque e a magia dos momentos térmicos também são sempre importantes quando a gente fala num conforto de uma casa. E o que você achou desse corredor? Esse corredor tem muitas particularidades. As portas todas foram retiradas, porque as portas já não condiziam com o tamanho, ou seja, para entrar no banheiro social, eu precisava entrar, passar para o lado e aí fechar a porta. Ou seja, a gente transformou numa porta, num formato de porta-balcão, ou seja, ela corria nesse formato vindo lá do teto. Marcenarias são sempre muito legais de chamarem para um projeto. Às vezes parece ser um custo caro no começo, mas quando você olha custo-benefício, vai ser bem interessante. Ah, você olhou a porta? Porta sempre foi renovada. Ou melhor, a porta foi renovada com um cara de empoderamento. A gente também trocou toda a parte de fechadura, porque é sempre importante pensarmos em segurança. Chegamos na sala, né? E aí? Quem disse que precisa combinar os itens? Não, você não precisa combinar os itens. Nesse caso, era uma sala retangular, então eu optei por alguns cenários. Quais foram os cenários? 2 sofás em cores, texturas diferentes, em formatos diferentes, para estarem em pontas opostas. Quando você olha esse cinza na foto, ele sim foi feito em chenille, com revestimento todo atualizado. Se o seu sofá é um sofá bom,
vale a pena você orçar com uma tapeçaria. E se você olhar no lado oposto, esse azul marinho realmente era arrebatador. O tecido dele foi escolhido no linho. E se você olhar também, há uma continuidade no tapete. O tapete, sim, tem 7 metros por 2,5, ou seja, um tamanho bem generoso. E nesse caso, sim, é um investimento a princípio até caro, mas vale muito a pena quando a gente fala em valorizar a indústria brasileira. Essa é uma loja muito querida do estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, no Brasil, com muita tecnologia, super inovativa. Então, valorize sim os produtos do nosso país. Uau! Quando você fala de estante, são sempre muito legais estantes, né? Porque nas estantes você pode colocar todos os objetos de memórias afetivas. Você pode também trazer à vista de todos os livros e as memórias de viagem. Sabe aquela viagem que você fez inesquecível? Compre algum elemento diferente, valorize a cidade que você está, valorizando a mão de obra, valorizando os artesãos e, claro, o feito à mão são sempre muito interessantes. Eu acredito muito em objetos de design, então valorize sim em peças assinadas. Nesse caso, essa cadeira é uma cadeira de um designer brasileiro que eu, em particular, gosto muito. E se você olhar, ele é uma nova cara, uma nova tecnologia para a tradicional palhinha brasileira. Isso é o design. É pensar em história, pensar em afetividade e pensar em conforto. Eu olhando aqui como me remete a memórias de família e de coração. Mesa de jantar, reunir pessoas. E aí, você tem reunido pessoas na sua casa? Reúna família, reúna seus amigos ou simplesmente faça um jantar bem romântico para o casal. É sempre uma delícia. E em volta de uma mesa sempre são histórias inigualáveis. Reunir pessoas são sempre um momento incrível. Então nada melhor do que um bom papo em torno de uma churrasqueira. Eu, como gaúcho, filho também de gaúchos, essa parte da casa sempre foi uma parte super acolhedora, com muitas histórias e muito bate-papo. Vale sempre a pena investir quando a gente fala desse universo de jardinagem, de churrasqueira para reunir pessoas que a gente tanto ama. Jardim, como não falar dos jardins? Invista num bom projeto paisagístico. Muitas vezes, como eu já falei, muitas vezes pode até parecer caro no começo, mas quando você olha custo-benefício e com a valorização que seu imóvel terá, realmente você vai ver que vale a pena. Confira e faça um orçamento com profissionais. Há muitos tipos de plantas, o Brasil é um país extremamente generoso quando nós falamos do universo das plantas, então terão muitas opções importantes. O que é legal é você olhar e investir e deixar o verde realmente entrar na sua casa. Falar de cadeiras é sempre muito gostoso, porque elas nos remetem a conforto, a aconchego e muita conversa que pode vir. E claro, também um momento para leitura, um momento para receber os amigos são sempre muito legais. Essas bonitinhas pode ser que você já tenha até visto em alguns outros lugares, elas estão em todas as paradas, mas elas são extremamente confortáveis e dão um aspecto de escultura no seu projeto. Invista numa boa cadeira. Casa legal é sempre bacana ter uma cortina,
Porque a cortina ela tem vários papéis. Essas grandiosas e volumosas, primeiro lugar, ela ocupa bastante espaço se a gente falar em metros quadrados. Uma cortina feita à mão sempre é interessante porque você tem vários aspectos. Primeiro, é a valorização do sob medida, valorização do feito exclusivo para sua casa, com a medida certa e com o tamanho certo. Então, vale a pena sempre dar uma olhada nas cortinas feitas sob encomenda. Agora, se a grana estiver curta, invista sim numa cortina de departamento. Pode ser que sobre um pouquinho lá embaixo da barra, mas o resultado é sempre muito legal, porque o efeito que ela dá é arrebatador. Para mim, essa foto é uma foto que eu adoro. Primeiro, como se fosse uma escultura. Nesse projeto foi feito toda uma repaginação, toda uma readequação dos pisos da casa. Ou seja, foram muitos anos de cera, muitos anos que o tempo foi passando e foi feito sim um restauro. Nós chamamos alguns profissionais para fazer todo o restauro dos pisos da casa. E quando a gente terminou, realmente a madeira brasileira foi arrebatadora. E aí os tons de rosas realmente chegaram. Chegar no quarto do filho é sempre muito bacana. Lembra que eu falei lá no começo? O quarto do filho foi o início para todo esse projeto. O menino tinha 17 anos, mas o quarto ainda estava lá no passado, ou seja, estava apenas com 7 anos e nada como atualizar. Ele foi feito toda uma nova iluminação, com cores diferentes, uma cor mais moderna e com um aspecto mais jovial. E se você olhar, todos os quadros que lá estão aí na foto, são memórias afetivas e as paixões culturais desse jovem rapaz. Ou seja, invista em quadros que te remetem a paixões culturais. Vale muito a pena. E se você olhar o alinhamento, é sempre muito importante. E nós vamos falar de muitas vezes de quadros, porque quadros sempre remetem a assuntos diversos. E claro, eles sempre são apaixonantes. O quarto do casal, quando chegamos ao romance, é muito gostoso. No quarto do casal, sim, foi investido uma boa cama com bons jogos e com muita afetividade. Lembraram também de algumas cenas de viagens. Durante a entrevista, lá no projeto inicial, foi sim feito algumas perguntas ao casal e lá eles falaram de algumas cidades que eram as suas paixões. Então, essas paixões foram sim expostas na parede. Se você olhar, os apoios de cama são apoios diferentes, porque nada de combinar. Isso já foi tempo da nossa vovó, que adorava o mogno e era tudo de mogno. E nesse projeto, muitas pessoas falam das cores lá da sala. Aquele azul realmente é arrebatador. Souvenir, uma parceira em todos os projetos, com muita tecnologia e com muitas cores que retratam a sua afetividade, a sua paixão. Durante a entrevista, o casal comentou que gostava muito do tom de azul. Então, vamos lá revelar qual é aquele tom de azul. Uau! Sombra azul. Essa foi a cor escolhida para o projeto lá da sala. E você olhando agora as fotos, na sequência das fotos, chegamos ao banheiro. E um dos banheiros, eu coloquei como destaque essa foto devido à obra de arte. Valorize a fotografia, valorize os fotógrafos brasileiros que revelam através do seu olhar a beleza do Brasil. E nesse projeto eu sempre tenho muito carinho em estar mostrando ele, porque ele é pura paixão.
É onde reúne a família, reúne os amigos e a família todinha aproveita todos os pontos da casa. E se você gostou, se inscreva. É muito bom estar com vocês. Breve, mais algumas outras coisas sobre a casa, onde a casa sempre pode ser transformada em refúgio.